o Espírito, a vida que foi dada a cada um de nós, que está nos nossos espíritos, é exatamente a mesma vida. Amém? É a vida do Pai e do Filho derramada no Espírito. Pensando nisso, então, vamos voltar agora para Efésios. Capítulo 4, versículo 1. Olha como diz então aqui o apóstolo Paulo. Os primeiros 3 capítulos de Efésios, falando de modo geral, nos falam sobre a natureza, a glória, o chamamento da igreja, no propósito eterno de Deus, no pensamento de Deus. Nos capítulos 4, 5 e 6, nós temos a aplicação dessa visão celestial da igreja, da glória, do chamamento, da natureza da igreja, e a aplicação disso na experiência prática, quer dizer, na edificação da igreja sobre a terra. Então, os primeiros capítulos são o fundamento dos capítulos seguintes, 4, 5 e 6. Capítulo 4, versículo 1, começa falando assim: Rogo-vos, pois, eu, o preço do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A vocação que fala aqui o apóstolo é a visão celestial da igreja, que agora, conhecida por nós, se converte em nossa vocação, nosso chamamento. Qual que é a vocação com que fomos chamados? Todos nós fomos chamados com uma mesma vocação. A vocação é nós sermos o corpo de Cristo. Todos fomos chamados para sermos o corpo de Cristo, respeito de Cristo. Todos fomos chamados para ser a casa de Deus. Todos fomos chamados para ser a família de Deus. Quando você estuda os primeiros capítulos de Efésios, você vai ver que a visão celestial do propósito eterno de Deus é nos mostrada de 3 maneiras diferentes. O mesmo propósito, com 3, vamos dizer assim, figuras. A primeira é a figura do corpo, onde Cristo é o cabeça. A segunda, o templo, ou a casa, do qual Cristo é o fundamento. E a terceira, a família, no meio da qual Cristo é o primogênito. Essa é a visão celestial. É isso que Deus quer fazer. É isso que quer Deus criar com todos nós. Então, esse chamamento é o chamamento de todos nós. Todos nós fomos chamados para ser esse novo homem celestial. Quando a Escritura diz que o propósito de Deus é formar Cristo em nós, esse formar Cristo em nós não pode ser atingido apenas com cada um de nós individualmente. Esse propósito de que Cristo seja formado em nós só pode ser atingido dentro da igreja de Jesus Cristo, como formando parte cada um de nós da igreja do Senhor Jesus. E na igreja onde Cristo e a plenitude de Cristo vai ser estabelecida e formada. Porque, irmãos amados, Cristo é muito maior do que cada um de nós individualmente falando. Nenhum de nós pode conter a plenitude de Cristo. Ele é grande demais para cada um de nós. Por isso diz aí que a igreja, versículo 23 do capítulo 1 de Efésios, diz que a igreja, o corpo é a plenitude de Cristo. Nenhum de nós pode conter a plenitude de Cristo. Por muita graça, muita vida, muito entendimento, muito conhecimento que recebamos do Senhor, ainda assim, isso que nós temos e recebemos é apenas uma pequenina parte da plenitude de Cristo. Cristo é muito maior do que cada um de nós pode conter e expressar. Então, para ter a plenitude de Cristo, nós precisamos da igreja completa, porque só a igreja completa, ela contém a plenitude de Cristo. Não é isso maravilhoso? É por isso que nós precisamos uns dos outros. Porque cada um de nós tem uma medida de Cristo, mas a medida completa só pode ser achada na igreja. Amém? É essa a visão que o apóstolo Paulo está mostrando, é a visão celestial. Lembra quando o apóstolo Paulo contou para o rei Agripa a sua experiência aí no caminho de Damasco? Ele falou, pelo qual, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. A visão celestial é a visão que dominou a vida de Paulo. A visão pela qual Paulo foi conduzido e governado durante a sua vida toda. É a visão suprema que governou a vida de Paulo. Essa visão é a visão daquele novo homem, tendo Cristo como cabeça e nós todos como seu corpo. Amém?
Então, quando o apóstolo Paulo está falando estas coisas, ele quer que nós possamos também ver essa visão e sermos cativados pela mesma visão celestial.